Bom dia, irmãos. Vamos iniciar nossa escola bíblica dominical com uma oração. Senhor Deus amado, te agradecemos, Senhor, te louvamos por mais esse dia, Senhor, pela vida que nós recebemos de ti, Senhor, pela tua santa providência que tem nos trazido até aqui, Senhor. Continue cuidando de nós, Senhor, nos abençoando, nos iluminando, Senhor, especialmente neste dia, Senhor, que dedicamos a ti, Senhor, que possamos aprender mais quem tu és, Senhor, e possamos viver aqui, Senhor, como teus filhos, Senhor, de forma digna, Senhor, de tudo que temos aprendido. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, então começando pelo começo, qual que é o prólogo dos 10 mandamentos? O Senhor teu Deus, tira da terra do Egito, da casa da servidão. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura. Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto mandamento: lembra-te do dia de sábado para santificar. Quinto mandamento: honrar pai e mãe. Sexto mandamento: não matarás, que é o que estamos estudando. Sétimo mandamento: não adulterarás. Oitavo mandamento: não furtarás. Nono mandamento: não dirás falso testemunho. 10º mandamento: não cobiçarás. Então esses são os 10 mandamentos do Senhor nosso Deus, e nós estamos no não matarás. Então a gente já viu que não matarás não significa simplesmente não pode haver morte, né? Mas não pode haver morte ilícita. A gente viu que existem meios ou formas ilícitas em que pode acontecer morte. A gente não viu ainda com detalhes tudo isso, mas a gente viu que esse mandamento não se refere a qualquer tipo de morte, mas morte ilícita, né? Então a gente pode matar animais para alimento, foi nos dado, né? Comer plantas, animais. E a gente não pode fazer muitas coisas, como por exemplo, a última coisa que a gente viu no domingo passado foi sobre aborto. A gente viu como praticamente nunca, né? Quase nunca a gente não deve permitir o aborto. O único caso que a gente falou que é permitido é quando a vida da mãe está em risco. A gente pode tirar o bebê antes, né? Por mais que tirar o bebê antes possa levar o bebê à morte, a gente não vai tirar e matar simplesmente o bebê, a gente vai tentar sempre salvar os dois. Mas se a vida da mãe está em risco, a gente pode tirar o bebê antes, por mais que isso possa, com uma probabilidade altíssima, levar à morte do bebê. Mas os demais casos, normalmente, é contrário à palavra de Deus. A gente não pode simplesmente terminar a vida que ainda está na barriga da mãe, né, no ventre da mãe, certo? Então hoje a gente começa para outro tópico, que é eutanásia. Então eutanásia também, tanto como aborto, eutanásia eles não foram assuntos que foram extensamente tratados no início, na igreja primitiva, pelos nossos pais, nas igrejas anteriores, antigamente. Isso porque não era muito comum, né? Isso era... ainda se mantinha um pouco, como a gente falou domingo passado também, o único mandamento em 1970 que ainda era preservado no mundo, por força de lei, era o não matarás. E isso deixou de acontecer. Agora a gente tem legalização do aborto e tudo mais. A eutanásia também, antigamente, não era algo tratado comum, não era algo que era sequer aceito, né? Hoje em dia isso já está passando a ser um pouco mais aceito, então a gente precisa tratar também esse tópico, eutanásia, né? O que nós devemos fazer nesse caso. Então, hoje em dia, agora é necessário. Então, assim como o aborto, a eutanásia ganhou bastante chão. A gente vê desde obras de ficção científica, de outros planetas, coisas assim, falando sobre eutanásia, como também nossa sociedade. Pessoas falando, defendendo, pregando e afirmando que a eutanásia seria algo bom. Então, a gente precisa tratar isso de forma bem cuidadosa. Ainda, até onde eu saiba, não existe nenhum respaldo legal para isso. É matar também. Então a gente vai tratar de eutanásia agora como não matarás, como a gente vai tratar com detalhes, né? Então a gente pode distinguir entre duas formas de eutanásia, primeiramente, né? A primeira envolve terminar a vida sem o consentimento da pessoa, que também está muito em voga hoje em dia. Por exemplo, recém-nascidos com deficiências severas, eles não têm a opinião deles, né? Não é ouvido a opinião deles. Muitas vezes querem terminar a vida desses recém-nascidos que têm deficiências severas. Idosos também, que já não têm mais
aquela consciência boa, que não tem mais a opção de realmente falar por si mesmo, e as pessoas querem encerrar a vida daquelas pessoas. Então, esse seria a eutanásia sem consentimento, é uma decisão externa, normalmente da família, para encerrar a vida daquela pessoa. Então, é vindo de fora, né? Não é a sua própria opinião, alguém querendo encerrar a sua vida. Então, esse é o primeiro caso de eutanásia. Existe um ponto que é importante falar. Muitas vezes a gente atribui valores diferentes às pessoas, valores à vida das pessoas diferentes. Isso não é errado em si. Por exemplo, a gente pode falar que é pior que uma criança, que um jovem perca a vida do que alguém que já está no fim da vida. Em casos extremos, coisas assim, a gente pode pensar nisso. Uma valoração diferente, não diminuindo a dignidade das pessoas, mas a gente pode pensar nessa certa escala diferente em relação a tudo que a pessoa ainda tem para viver, por exemplo, como alguém que já está no fim da vida. A gente pode pensar em níveis diferentes de trágico quando alguém morre. Quando alguém morre, né, jovem, criança, normalmente a gente tem esse senso de uma tragédia maior do que alguém que morreu com 90 anos, por causa de um acidente. Então a gente tem essa ideia, que não é errada em si, mas a gente não tem que equiparar os nossos valores, essa ideia que a gente põe de uma vida talvez tenha mais valor porque ela tem mais ainda a viver, por mais que a gente não pense ainda na eternidade, a gente não pode equiparar nossa escala de valores com a de Deus. E é sentar no trono de Deus e falar, pronto, essa vida a partir daqui não tem mais dignidade, a gente pode encerrar ela, não tem mais valor. Isso a gente não pode fazer de forma alguma. E quando a gente está tratando desse primeiro ponto de eutanásia, onde envolve uma decisão externa, a gente está fazendo basicamente isso. A gente está sentando no trono de Deus e falando, essa vida não precisa mais continuar vivendo, a gente pode encerrá-la. E isso não compete a nós. Não somos nós que definimos quantos dias cada um vai viver. Mas é Deus. Certo? Deus é o soberano, é Ele que pode e deve julgar quantos anos cada um vai viver, não nós. Nós não temos esse poder de julgar. Você já viveu o suficiente, não precisa mais, encerra a sua vida. Você agora é um peso, por exemplo, para a sociedade, encerra a sua vida. Que muitas já houve, né, na nossa história esse caso. Na Alemanha, na época de Hitler, já houve esses casos de eutanásia, de pessoas que não serviam mais à sociedade, precisavam ser terminadas. Não foi popular nem naquela época, naquele momento lá, que não conseguiram prosseguir com isso. Mas isso é colocado na nossa sociedade, cada vez mais forte. Então, nós devemos tratar isso com bastante cuidado e resistir, porque isso são pessoas tentando tomar o lugar de Deus. Certo? Então, essa eutanásia, normalmente, também ela não é tão aceita assim. Como eu falei, nem na época lá de Hitler ela não foi tão aceita assim. As pessoas não gostaram dessa ideia, felizmente. Então, é arrogância. Então, tomar o lugar de Deus como uma arrogância realmente imoral. A segunda forma de eutanásia é quando a própria pessoa decide. Fala, eu não quero mais viver, está difícil, eu não aguento mais. Então, encerra a minha vida. Então, esse seria o segundo tipo de eutanásia, que seria uma eutanásia com a própria decisão colocada de uma forma mais ativa. Então, por ter essa autodeterminação, onde a pessoa escolhe, normalmente esse tipo de eutanásia é mais aceito. As pessoas que já estão, talvez no fim da vida, não quero mais, estou sozinho, não sei o que lá, e pedem para encerrar a sua vida. Muitas pessoas hoje em dia acham que isso é bom, que isso deve ser aceito. E não é, porque envolve essa ideia de autodeterminação, seria um direito básico que a gente tem. Eu tenho o direito de determinar o futuro da minha vida, eu tenho o direito de determinar o que eu faço com a minha vida, que é algo que é pregado nos nossos dias, desde o aborto, quando a gente falou, né, as mulheres falando, tem o direito de fazer o que quiser com o meu corpo, mas não é o seu corpo, é um bebê. Então, esse direito de autodeterminação, normalmente é bem defendido nos nossos tempos. Nesse ponto aqui também é errado. Por isso, essa forma, esse segundo tipo de eutanásia acaba sendo bastante aceito. Então, a autodeterminação também não é errado em si. Por exemplo, nós falamos que o nosso país, o Brasil, é uma nação o quê? Soberana, não é? O que isso significa? Que quem decide as coisas que acontecem aqui, as leis, somos quem? Nós. Ou quem nós elegemos. Ou talvez não, mas é feito por brasileiros. Não é feito por nações estrangeiras, não é feito pela ONU, não é feito por nada. Talvez seja, mas não deveria ser. É feito por nós. E as nações, no geral, buscam essa soberania, essa capacidade de autodeterminar o que acontece aqui, como que nós viveremos, como que a sociedade aqui é mantida, as leis que são criadas aqui. Então, a autodeterminação em si não é errado. Mas como uma cosmovisão, ela é errada.
Vocês não têm o direito de se autodeterminar. Isso não condiz com uma vida de piedade, com uma vida de um crente que está debaixo da soberania de quem? De Deus. Quem é que manda? É autonomia ou é teonomia? Autonomia é eu tenho as leis, as minhas leis sobre mim. As minhas leis que me comandam. Eu presto contas somente às minhas leis, ao que eu decido. Mas não é. Eu presto contas a quem? A quem me criou. A quem tem o poder sobre a minha vida. Então, autodeterminação como uma cosmovisão não condiz com a nossa vida, com o que nós sabemos da realidade, com um entendimento de que Deus, é soberano. Então, nós somos livres para fazer escolhas e agir, mas não temos liberdade, como Agostinho falava lá antigamente, né? Ele diferenciava isso, essa capacidade de sermos livres para tomarmos decisões, mas não temos a liberdade porque nós estamos debaixo da lei de Deus. Nós devemos cumprir a lei de Deus e nós prestaremos contas. De todas as nossas escolhas que tomamos livremente, nós prestaremos contas. Então nós não temos esse tipo de liberdade, não temos essa capacidade de autodeterminar sem punição, certo? Sem prestar contas. Então isso não condiz com a nossa vida, a piedade cristã de fato. E é um dos motivos que a gente vai contra essa eutanásia também. Aí um ponto interessante é: um cristão pode desejar a morte? Vamos abrir lá em Filipenses, capítulo 1. Alguém abre lá e lê, por favor, Filipenses 1, 20 a 23. E tem narrativas bíblicas, né? Não tem narrativas bíblicas que fala, desejava nem ter nascido, né? Que me dera morresse logo. Né? Mas a gente tem que interpretar a Bíblia não por narrativas, mas especialmente pela parte didática da Bíblia, pela parte de ensino de fato. Então a gente tem que tomar muito cuidado com narrativas bíblicas e interpretar a Bíblia com a Bíblia, certo? Então o ponto é, podemos desejar a morte? Então vamos ver o que Paulo fala lá em Filipenses, que é um texto muito comum, né? Então quem achou lá pode ler 20 a 23. Para ainda, né? Por jogo ainda. Então Filipenses 1, 20 a 23, quem achou pode ler, por favor. Então, o que Paulo está pedindo aí? Ele fala que morrer é lucro. Então, isso é o quê? Ele está desejando a morte ou ele está realmente entendendo a realidade de uma vida eterna? Ele entende que se morrer agora, o que vai acontecer com ele? Ele vai estar com quem? Com Jesus Cristo. Ele vai estar agora redimido, livre desse corpo de morte, desses problemas aqui do pecado que aflige o nosso momento aqui, agora, neste instante. Mas o que ele deseja não é a morte em si, porque a gente sabe que a morte não é o quê? Natural. A morte não é dívida da natureza. É dívida do quê? Do pecado. Então a morte não é algo bom, não é algo pelo qual nós fomos criados. Mas neste momento, depois que o pecado entrou em mundo, nós morreremos uma vez aqui, mas depois teremos o quê? A vida eterna. Então o que é permitido aqui não é desejar a morte em si, mas saber que depois da morte nós estaremos com Cristo. O que Paulo deseja aí é estar com Cristo. E esse é o desejo que todo mundo deve ter, porque assim que a gente falecer, nós veremos Cristo face a face, estaremos com o nosso Criador, aquele que nos criou para toda a eternidade, para estarmos com Ele. Felizes agora, livres do pecado, livres de toda dor. É isso que Paulo deseja, mas Paulo fala nesse mesmo texto, num contexto que ele está prestes a ser... Ele pode ser punido de morte pelo governo. Né? Então não é que ele vai retirar, tomar a sua própria vida, mas ele sabe que talvez ele pode ser morto. E se ele for morto, glória a Deus também. Então ele não deseja ser morto em si, tanto que ele fala, se para Deus, se Deus que é o soberano, que cuida da minha vida, que administra a minha vida, que toma conta de todos os detalhes da minha vida, decidir que eu fique aqui para o vosso bem, ficarei. Então ele não deseja a morte como cansei da vida, quero terminar a minha vida. Não, é o que Deus comandar, glória a Deus. Se for para a morte, morrer é lucro, é uma bênção, porque estarei com Cristo. Se for para a vida, trabalharei, me esforçarei,
por mais que eu sofra aqui, Paulo aí já era as cartas da prisão, ele já sofreu bastante, de naufrágio, a apedrejamento, a chicotadas. E ele fala, se for para ficar aqui vivo, glória a Deus também. Então não é desejar a morte em si. Então esse desejo pela morte, como fim dos nossos problemas, não é algo que um cristão deve ter, mas o nosso desejo é o quê? Tudo que acontecer aqui, tudo que a gente fizer, seja vivo, seja morto, seja pela nossa morte, é para quê? Para a glória de Deus. Então, se a nossa morte trazer glória para Deus, morreremos. Se a nossa vida traz glória a Deus, viveremos. Então, faremos o melhor para que nosso Deus seja louvado. Então, não é desejar a morte em si, mas engrandecer a Deus de qualquer maneira. Seja vivo, seja morrendo. Sendo levado aos tribunais, aos mortes de todos os tipos que cristãos já sofreram. Engrandeceram a Deus por isso. Certo? Então, cuidado, diferencie esse desejo de morte, como fim dos problemas, com o desejo de estar com Cristo, que é o desejo que todo cristão deve ter, certo? De ver a face do nosso Criador. Tudo bem até aí? Então, portanto, se Deus não permite matar, um cristão, ele não pode se autodeterminar nesse sentido. Obstinadamente desejar por um fim a sua vida. Porque se Deus não permite matar, por que eu vou querer matar a minha própria vida? Me matar, né? Encerrar a minha própria vida. Então existem basicamente duas formas de morrer. Quando nossas forças se acabam, seja por qualquer motivo, por doença, porque estão nos matando, por doença, né? Por acidente, coisas assim, né? E outra forma é porque nos matam. Se quer a gente tenha pedido isso ou não. Então tem duas formas. Quando acabam nossas forças mesmo, acabou, encerrou, morreu. Ou quando alguém vai lá e tira a sua vida. Então a pergunta é, quem nos dá o direito de tirar a vida humana? Assim, pelo bel prazer. Tanto a de alguém como a nossa. Não existe isso, não existe esse direito. A vida humana é para ser o quê? Respeitada. Porque nós somos o quê? Imagem de quem? De Deus. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então devemos respeitar a vida humana e não simplesmente querer encerrá-la. É Deus quem encerra, é Deus quem determina quantos dias viveremos. Não somos nós que devemos nos autodeterminar. Certo? Precisamos também diferenciar um pouco, nesse contexto de eutanásia, o que é terminar a vida e terminar o tratamento. Certo? São duas coisas diferentes. Terminar a vida é simplesmente, realmente, definitivamente, fazer alguma coisa para que a vida acabe ali naquele momento. Terminar o tratamento é outra história. Então, terminar o tratamento pode implicar em acabar a vida logo em seguida. Ou não. A gente já viu casos maravilhosos por aí, de pessoas que terminaram o tratamento, onde foram dadas como não há mais tempo de vida para você, e elas viveram bastante. Então a gente já viu coisas maravilhosas. Então terminar o tratamento pode implicar no fim da vida, logo em seguida. Ou não. Mas é diferente de terminar a vida. Certo? É diferente. Então se o tratamento não oferece, por exemplo, mais perspectivas boas, onde só vai esticar o seu sofrimento, a pessoa pode sim negar. Não quero mais tratar, eu já tentei, já fiz. Por que eu vou tentar fazer mais tratamentos que não tem nenhuma boa perspectiva, somente esticar o sofrimento? Então isso é diferente de falar, me mate agora. Eu cansei de lutar, o tratamento não tem mais boas perspectivas, vou encerrar. Supondo que ele tem condição de pagar o tratamento, ou que consegue tratamento. Tem pessoas que não conseguem ter tratamento e morrem, que aí é outro caso. Que também não é errado. A pessoa que morreu não tem culpa nenhuma. Então é legítimo recusar esse tratamento. Isso não é eutanásia passiva, como muitas vezes é falado. Isso aqui, primeiro, não é passivo. Houve uma decisão. A pessoa decidiu, ela decidiu não mais continuar o tratamento. Isso não é passivo, mas ela decidiu terminar o tratamento. Também não é uma escolha de morrer, mas simplesmente de aceitar que não tem mais como vencer essa doença. Então é diferente. Mesmo assim, quando a pessoa termina o tratamento, a gente continua o quê? Cuidando dela. E ela cuidando de si mesma. Ela continua comendo, ela continua dormindo, cuidando, tomando remédio, fazendo o possível para que ela tenha uma vida, um final de vida tranquilo também. No que for possível pela medicina e pelas forças dela. Então ela não simplesmente para de cuidar da sua vida.
Ela termina um tratamento que não traz mais boas perspectivas, mas ela continua se cuidando até que o fim realmente chega. Então é diferente. Terminar o tratamento e terminar a vida. São duas coisas distintas. Mas muitas vezes é difícil diferenciar essas coisas. Né? Isso aqui é uma observação geral. Cada caso é complicado. Muito se fala quando se estuda ética, porque ética muitas vezes a gente trata de casos gerais. Mas cada caso é sempre difícil pra caramba. Muito é falado, por exemplo, em casos de divórcio. Nunca tem um divórcio igual, sempre tem casos diferentes que é difícil a gente realmente pensar e aplicar a boa ética ali naquele caso. A mesma coisa vale para cá. Então, isso aqui são observações gerais e cada caso tem que ser tratado com o maior cuidado possível. Lembrando que a gente tem que respeitar a vida o máximo possível. Por exemplo, encerrar a manutenção artificial da vida, onde a pessoa está sendo lá mantida por máquinas, né? Seria puxar a tomada. Isso seria terminar o tratamento ou seria eutanásia? Então é um caso complicado. Será que aquela pessoa ali tem chance de voltar a ter uma vida ou não? Ela vai ficar simplesmente na máquina enquanto tiver energia? Então isso é um caso... Cada caso é um caso muito complicado. Mas saibam que é diferente terminar a vida de terminar o tratamento. Certo? Tudo bem aí? Então isso foi a eutanásia. Então a gente passa para outro ponto que muitas vezes é polêmico, a gente não vai tratar a parte mais polêmica desse ponto, que é suicídio. Mas a gente vai tratar suicídio como não matarás também. E suicídio é diferente de eutanásia também. De forma geral, a gente pode falar que suicídio ocorre quando a vítima tira a sua própria vida. Normalmente, a eutanásia requer a ajuda de alguém, normalmente um médico, para que ocorra lá o fim da vida daquela pessoa. Suicídio também, ele simplesmente descontinua a vida, a qualquer ponto, a qualquer instante. Eutanásia, normalmente, está descontinuando o estágio final da vida. Eutanásia, normalmente, a gente trata somente com casos terminais, pessoas que estão realmente no fim da vida. Suicídio não, pode ocorrer em qualquer idade, em qualquer momento. Simplesmente cansei da vida e quero parar a vida. Não quer dizer que estava no estágio final da vida. Então, suicídio é fácil, é até fácil diferenciar de eutanásia. Né? São duas coisas distintas. Que também é morte, né? É não matarás. Então, suicídio, assim como a eutanásia, sempre foi condenado pela igreja. Nós, como igreja, nunca consideramos suicídio como algo correto. Com algumas nuances aí. Por exemplo, Ambrósio ele aprovava suicídio de meninas e mulheres para preservar a pureza sexual. Algo que não acontece muito, especialmente na nossa realidade brasileira. Né? No mundo, eu não sei se acontece muito. Mas na nossa realidade brasileira não tem muito esse perigo. De algum povo vir conquistar e alguma coisa acontecer. As meninas e mulheres suicidarem para preservar sua pureza sexual. Isso é incomum, mas na época deles era mais comum. Ou foi mais comum, talvez um pouco mais antes. Mas, enfim, Ambrósio, ele aprovava esse tipo de suicídio. Agostinho, de forma contrária, não. Ele falava que a corrupção da alma é que deve ser temida, e não a violação do corpo. Né? Podem fazer o que quiser com o nosso corpo. Né? Jesus fala isso, né? Mateus 10, é uma das formas de animar o povo que ele está enviando, despachando, né, para evangelizar. Não tema os que fazem mal ao seu corpo, porque só podem fazer mal ao seu corpo. Teme antes aquele que pode fazer mal ao corpo e à alma. Então as pessoas podem destruir o nosso corpo de formas terríveis, de forma que cause bastante dor, mas isso é temporário e passageiro. A alma nossa é muito mais importante, então é muito mais precioso para a gente cuidar da nossa alma, da corrupção da nossa alma, né? Tratar da pureza da nossa alma do que da pureza do nosso corpo. Da violação do nosso corpo. Então, por mais que a gente possa sofrer, a alma nossa está segura nas mãos de Deus. Então, Agostinho, com base nisso, ele falava que esse tipo de suicídio também não era aprovado. Né? Deus não aprovava esse tipo de suicídio. Deus pode ainda livrar as pessoas ou fazer com que elas passem por sofrimentos também e depois glorificar Deus ainda por mais anos de vida. Então, tem algumas nuances, mas, no geral, suicídio era sempre condenado. Certo? Então, olhar narrativas bíblicas também nesse ponto não ajuda muito. Como a gente falou, narrativas não é por onde a gente realmente interpreta os preceitos de Deus. Narrativas podem ajudar bastante, mostram especialmente como todas essas pessoas que eram homens como nós, mas a gente tem sempre que interpretar a Bíblia, pelas partes especialmente didáticas, de ensino. Então a gente vê lá como Sansão terminou a sua vida, como Saul, como Judas terminou a sua vida, não necessariamente vai nos ensinar muitas coisas a respeito de suicídio. Mas o que a gente sabe, com clareza, sem dúvida nenhuma, não importando a narrativa, é que matar é o quê? Errado.
certo? Não devemos permitir qualquer morte ilícita. Então, não importa a narrativa, nós não devemos destruir a imagem de Deus que há em nós mesmos. Logo, suicídio, de forma geral, é errado, certo? Nós estamos destruindo a imagem de Deus que há em nós mesmos. Pelo contrário, nós devemos preservar a vida, cuidar do nosso corpo, para que possamos glorificar a Deus no nosso corpo também, certo? Então a gente pode, sem dúvida nenhuma, nos sensibilizar pelos motivos que levam as pessoas a se suicidarem. Nós devemos, sem dúvida nenhuma, entender o que está acontecendo na nossa sociedade, ajudar as nossas pessoas, os nossos jovens, as pessoas que estão realmente sofrendo por qualquer motivo que seja. Mas a gente não deve, de forma nenhuma, aceitar o suicídio. É diferente a gente entender o que está acontecendo e tentar tratar o que está acontecendo e levando as pessoas ao suicídio, do que aceitar de fato aquilo como justificativa. Não há justificativa para destruir a imagem de Deus que há em nós mesmos. Certo? Então Deus é que é soberano. Ele faz na nossa vida o que Ele quer. Não nós que decidimos terminar a nossa vida. Não somos nós, não é autodeterminação. Então lembramos também lá do primeiro mandamento, quando a gente falou sobre o sofrimento. Lembra o que a gente falou? Se a gente coloca o sofrimento como algo que não foi ordenado por Deus, que não está debaixo do controle de Deus, o que a gente está fazendo? A gente está tendo outros deuses que não o nosso Deus verdadeiro. Então não importa o sofrimento que a gente está passando por aqui. Lembrem de Jó, a paciência de Jó e o fim que ele teve? A mesma coisa para nós. Não importa o sofrimento que estamos passando. Deus está no controle. Deus está comandando tudo. E nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem de quem? Aqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 30 alguma coisa. Lá fala, deixa bem claro que Deus está comandando todas as coisas. Inclusive o sofrimento ele usa para o nosso bem. É como lá os irmãos de José. O que José falou? Vocês fizeram isso para o mal, mas Deus fez para o quê? Para quê? Para o bem. Deus fez tudo aquilo lá, comandou tudo aquilo lá com a sua vontade, lá concorrendo com a dos homens, para o bem do povo. Então, o sofrimento que a gente está passando por aqui não é justificativa para a morte. Muito pelo contrário, a gente tem que entender que a palavra de Deus é verdadeira, que realmente isso aqui é a palavra de Deus. E o que ele falou aqui é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. Então, que justificativa há para um cristão suicidar? Não há justificativa. Isso é quebra de outros mandamentos além do sexto mandamento. Podemos também pensar num outro tipo de suicídio, que a gente não costuma chamar de suicídio em si, mas é chamado de autossacrifício. Alguém abre lá João 15, versículo 13, por favor? João capítulo 15, versículo 13. E talvez a gente comece a olhar um pouco para as narrativas. Mas João 15, versículo 13, o que fala? Quem achou pode ler, por favor. Então, aqui é Jesus falando o que ele ia fazer. E o que ele fez? Ele fez suicídio? Ele se sacrificou em favor de nós, para o nosso bem. Então, existe um tipo que a gente não coloca como suicídio, mas a gente coloca como sacrifício. Um autossacrifício ele é diferente de um suicídio. Suicídio normalmente tem causas, motivos o quê? Egoístas. Porque eu não aguento mais, porque eu. Um autossacrifício não é para vocês, para o seu bem, para que vocês possam prosperar, para que vocês tenham vida. É para a vida dos outros, não é para a morte, mas é para a vida. Por exemplo, Sansão, ele cumpriu a sua vocação. Tanto que em Hebreus 11 ele é tido como o quê? Herói da fé. Ele cumpriu a sua vocação. Ele errou, sem dúvida, né? Sansão estava acostumado a transgredir a lei de Deus com frequência, mas ele foi um herói da fé. E o fim da sua vida também provou isso, certo? Muitos vão para a guerra para preservar a vida dos seus familiares que ficaram. E eles muitas vezes eles fazem coisas como explodirem seus navios para que o inimigo não consiga mais recursos para tomar a sua terra, para atacar a sua família, para prejudicar os seus. Então eles fazem o que a gente chama de autossacrifício, para o bem da vida de outros.
Isso é diferente de suicídio. Não contem Sansão como alguém que suicidou. Não contem as pessoas que foram na guerra e morreram pelo bem dos seus familiares como alguém que suicidou. É diferente, eles não mataram ilicitamente, eles não tiraram a sua vida de forma ilícita, muito pelo contrário. Eles mostraram o que é o amor de fato. Certo? Lembrando também lá de Romanos 13, né, que não importa se eu tirar minha vida se não tiver o quê? Amor. Então as pessoas que auto-sacrificaram, elas tiraram a sua vida em amor de outros. Como Jesus deu a sua vida, como os maridos devem fazer pelas suas esposas, por amor aos outros, se sacrificarem. Isso é diferente de suicídio. É muito diferente de suicídio. Certo? Muito bem. Passando para outro ponto que a gente tratou um pouco, mas a gente vai tratar um pouquinho mais agora, que é o homicídio por negligência. Certo? Então, o sexto mandamento, ele se estende a muito mais do que simplesmente armas e, de fato, morte mais premeditada, talvez, ou mais pensada. Mas o sexto mandamento, ele se estende, se abrange para grande parte da nossa vida diária. Certo? Porque nós devemos, como a gente colocou, a forma positiva de colocar esse mandamento é preservar a vida. Certo? Não é simplesmente não matar, não suicidar, não abortar, não fazer eutanásia, mas também preservar a vida. Então, o homicídio por negligência entra na conta desse mandamento. Então, o sexto mandamento, nós devemos tratar dele na nossa vida dia a dia, na nossa vida cotidiana. Então, ontem mesmo meu pai falou que ligou o jornal, sei lá o que, alguma coisa assim. Todo mundo fala, né, que o jornal é só morte, não é? É só morte, 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 morte. O cara fala aqui no livro, o autor, o Dalma, que o número de homicídios em nossos jornais é pequeno. O número de homicídios em nossos jornais é pequeno porque nem sempre leva em conta a quantidade de morte que é causada por negligência. Muitas vezes é colocado também, mas nem sempre leva em conta a quantidade de morte que acontece no nosso dia por negligência. Então, a quantidade de mortes nos jornais é pequena porque acontece muito mais por negligência, porque muitos não estão levando a sério este mandamento. Então nós precisamos sempre estar atentos a qualquer perigo que seja, causados por nós ou não. Lembra o exemplo que a gente deu? Se uma criança vai correndo para a rua, você não fica olhando. Mas você tenta cuidar para que ela não vá para a rua de fato e morra. Você tem a obrigação de tratar disso também, senão vai ser omissão e culpa de sangue na sua mão. Certo? Então a gente tem, por exemplo, fios elétricos, a gente tem que cuidar para que não estejam expostos e acessíveis para crianças. A gente tem calçadas escorregadias que pessoas podem tropeçar e cair e morrer. Recipientes com conteúdos perigosos que estão muitas vezes embaixo, ao alcance de crianças que não têm ainda o juízo, a ideia do que aquilo faz para ela. Então tudo isso é homicídio por negligência. Então ele fala, considere o trânsito em nossas cidades. Quantas vidas são ceivadas por causa de negligência no trânsito? Não são poucas, não são poucas. Muitas vezes mais do que qualquer enfermidade e perigo, mais do que qualquer Covid, qualquer coisa aí. São pessoas que morrem de acidentes. Então, dirigir apressadamente, reagir agressivamente, dirigir cansado ou sob o efeito de álcool, tudo isso é pecado. Você está colocando em risco não somente a sua vida, mas a vida de outros. Então, toda vez que você pega um carro, por exemplo, como que você está? Como que você está reagindo? Como que está realmente a sua mente naquele momento? Que no trânsito, como todo mundo sabe, todo mundo fala, as pessoas ficam o quê? Loucas, loucas, desesperadas, nervosas. Por que motivo? Isso é pecado, a gente tem que tomar cuidado. A falta de cuidado com a nossa vida e com o próximo é errado. Nós precisamos cuidar bastante disso. E um ponto é que carros e outras formas de viajar, elas envolvem riscos. A gente não deve simplesmente evitar qualquer risco que seja. A gente sabe que tem risco a todo canto. Então, evitá-las não é uma saída. Até mesmo andar a pé tem os seus riscos. Ele cita ali o Pierre Curie, que escorregou na França, lá em Paris. Ele estava andando, escorregou, caiu no meio da rua uma carruagem, um cavalo, uma carruagem, a roda passou em cima da cabeça dele e ele faleceu na hora. E os pais lá e os colegas de trabalho falaram que ele vivia com a cabeça na nuvem e isso ia acontecer uma hora ou outra. Ele é o esposo da Marie Curie lá, que eles trabalharam em radiação e tudo, né? Eles são bem famosos, físicos bem e químicos bem famosos. Então, eles morreram por descuido andando a pé.
certo? Então, há riscos em qualquer coisa que você faça. Não simplesmente porque há risco você vai deixar de fazer. Não simplesmente porque pode ser arriscado andar no trânsito que você vai deixar de andar. Também tem benefícios, como ele fala. Quantas pessoas foram salvas porque existem automóveis mais rápidos, veículos mais rápidos, aviões, helicópteros que podem salvar vidas também. Então há riscos, mas tomem cuidado, né? Só não usem automóveis de forma imprudente. Porque aí sim é errado. Não simplesmente evite, né? Se for fazer aquela ideia de evitar qualquer coisa que há risco, você não vai fazer nada. Você vai ficar na sua cama ali o tempo todo e ainda assim tem risco. Então, não é isso que a gente faz. Então, coloca, por exemplo, viajar de avião mata menos do que viagens no mar antigamente. Então, é diferente, né? A gente está até melhorando. Então, existem riscos, mas o trânsito talvez piorou um pouco, não sei, né? Os dados, mas a gente está melhorando. Não simplesmente a gente evite porque há riscos. Certo? Então, o sexto mandamento, ele não adverte contra a experiência de vida. A gente tem que realmente sair, viver, prosperar, progredir, trabalhar, fazer a nossa vida aí fora. A gente tem que estar aí também com a cara no mundo. Não simplesmente evitar qualquer risco que haja, que existe, né? Contudo, o que a gente não deve fazer de forma nenhuma é colocar em propósito a nossa vida ou a vida de outro em risco. Certo? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Por exemplo, esportes e entretenimento, eles não devem ser feitos à custa de vida humana. Muitas vezes são feitos à custa de vida humana. Pessoas que realmente querem entreter e criar esportes que acabam levando ao falecimento de pessoas. Isso não deve ser feito. A vida humana não foi feita para entreter as pessoas à custa dela. Certo? Isso não foi o propósito pelo qual Deus criou. Então, esportes, entretenimento, qualquer coisa que custe a vida de alguém, que possa custar a vida de alguém de fato, deve ser evitado, deve ser abolido, sem dúvida nenhuma. Então, a gente sabe que acidentes podem acontecer. É diferente acidentes que podem acontecer do que algo que realmente tem um risco muito grande de você perder a sua vida. Então, a gente tem corridas de carro aí que são poucos acidentes que acontecem. Quando acontece, é muito difícil a pessoa morrer. Mas nem sempre foi assim. Muitas vezes acontecem pessoas criarem esportes de entretenimento que são de fato arriscados. Ele cita, por exemplo, acho que eu não coloquei aqui, alpinismo, coisas assim, que muitas pessoas que desbravaram o mundo e ajudaram bastante, fizeram sem colocar em risco propositalmente a sua vida. Tem um risco envolvido, mas é diferente de alguém que quer simplesmente subir a montanha e fazer alpinismo sem considerar os riscos e tomar todas as precauções necessárias para que a sua vida esteja segura. Então é diferente. Então a gente tem que cuidar também da nossa saúde, certo? Então esse mandamento, sem dúvida nenhuma, envolve o quê? O nosso corpo, a nossa saúde. A gente tem que cuidar, evitar o excesso de álcool, como ele coloca, né? Vícios, abusos como um todo, porque isso vai prejudicar também a nossa saúde, certo? Então a gente tem que cuidar, não colocando isso como realmente um ídolo, que a gente tem que ter a nossa saúde perfeita, como se a gente soubesse o que é perfeito, que tipo de dieta que é melhor, que tipo de coisa. A gente não sabe isso, né? Se existe uma ciência que está muito fora ainda, é a nutrição. Que tem muita coisa maluca acontecendo, sem estatística nenhuma. Então não é isso que a gente está falando aqui, mas a gente tem que ter um senso, de fato, de que nós precisamos cuidar da nossa vida, tratar da nossa saúde, porque esse aqui é o templo do Espírito Santo. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então precisamos tomar bastante cuidado com isso. Tem um ponto, antes da gente começar a outra parte, seria interessante a gente ver o catecismo. Talvez está acabando o nosso tempo. A gente pode passar rapidinho do catecismo, só para vocês terem uma ideia. Domingo que vem a gente volta no catecismo e começa a tratar os demais pontos. Então são 3 perguntazinhas que tem no catecismo, que é para fazer no 40º domingo, onde o primeiro é a 105, né? O que Deus exige no 6º mandamento. Então ele fala que eu não devo desonrar, odiar, ofender ou matar o meu próximo. Lembrando a primeira parte que a gente falou, né? Odiar também é matar. Daí é muito mais que isso, né? A gente vai atingir ainda o âmago da questão que a gente vai falar sobre amar ao próximo. Então, fala não matar meu próximo por mim mesmo ou através de outros. Né? Então, mandar matar o outro também não pode. Isso não posso fazer nem por pensamentos, palavras ou gestos, e muito menos por atos. Mas devo abandonar todo o desejo de vingança, não fazer mal a mim mesmo ou de propósito colocar-me em perigo.
Por isso, as autoridades dispõem de armas para impedir homicídio. Então, a gente falou também sobre não faz sentido o policial não ter arma. A outra pergunta fala, este mandamento trata somente de matar? Fala, não. Proibindo homicídio, Deus nos ensina que ele detesta a raiz do homicídio, a saber, a inveja, ódio, a ira e o desejo de vingança. Ele considera tudo isto homicídio. E a última pergunta é, mas é suficiente não matar nosso próximo? Fala não, porque Deus, condenando a inveja, o ódio e a ira, manda que amemos o nosso próximo como a nós mesmos e mostremos paciência, paz, mansidão, misericórdia e gentileza para com ele. Devemos evitar seu prejuízo tanto quanto possível e fazer bem até aos nossos inimigos. Então é muito mais do que isso. Então no domingo que vem a gente vai começar a atingir o âmago da questão deste mandamento, não matarás, onde a gente vai tratar especialmente disso aqui. Basta não matar o próximo, a gente tem que fazer algo a mais pelo nosso próximo, ou até mesmo para o nosso inimigo. Certo? Então até aí, tudo bem? Alguma questão ou pergunta ou alguma coisa que queiram acrescentar? Mirna, pode orar para a gente então, para encerrar, por favor?